Bom, eu quero falar boa noite a todos. Estou muito contente com esse encontro também. Acompanhei já as palavras iniciais da Camila e da Ana Paula. Eu sou Maria Clara Nassif, coordenadora e diretora da CARE, Psicologia e Educação, e hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês uma parte da nossa experiência em relação aos transtornos do neurodesenvolvimento, em conjunto com a Ana Paula Stefani e com a doutora Camila Mazeto, que é realmente uma sumidade em TED. Nós três somos formadoras na metodologia de terapia de troca e desenvolvimento, credenciadas pela Universidade de Tours. Essas universidades que aparecem aqui são nossas instituições parceiras. A Université Paris-Cité também é uma parceira bastante importante para nós. Temos a Associação Simone Ramã Internacional e a Associação Brasileira de Psicoterapia, ABRAP. Sempre com o apoio dessas instituições, nós vimos atualizando nossos procedimentos clínicos e hoje eu acho que assim é importante a gente falar que, em vez de nós detalharmos os processos em si de avaliação e tratamentos, eu apenas quero citar que nós temos três setores assim, importantes, que é a avaliação neuropsicológica e psicológica, as intervenções e um setor de ensino e pesquisa ligados à formação às metodologias da terapia de troca e desenvolvimento, do método Raman, do método Dialogue, que é um prolongamento na área linguística do método Raman, onde a comunicação, expressão e criatividade são trabalhados diretamente. E trabalhamos na validação de escalas e de outros instrumentos próprios ao transtorno do neurodesenvolvimento. Então, nosso escopo é um pouco mais amplo do que simplesmente, vamos dizer, o que nem é tão simples, o trabalho clínico. Nós trabalhamos com três eixos principais do ponto de vista metodológico. O primeiro se trata da compreensão do que se passa com aquela pessoa que nos procura, e isso é feito através de várias entrevistas, questionários e de avaliações específicas. A partir do resultado dessas avaliações, em reunião de equipe multidisciplinar, construímos um plano individualizado para favorecer o desenvolvimento tanto dos pontos frágeis que apareceram nesta avaliação, como das potencialidades da pessoa em questão. E a partir desse momento, esse trabalho é feito uma devolutiva, seja com a família, seja com o paciente, no caso de adulto, e passamos então à trajetória das intervenções que são acompanhadas, ou se são em atendimentos individuais ou grupais, através de reuniões de equipe, de reuniões sistemáticas com os familiares e também de reavaliações sistemáticas para que a gente possa redesenhar o projeto terapêutico inicial a partir das necessidades, então, emergentes já num outro ponto do desenvolvimento de cada uma dessas pessoas. Esse pano de fundo que nós temos do nosso trabalho, ele tem a ver com algumas bases, vamos dizer, muito claras que nós tomamos do ponto de vista filosófico e ético para todas as nossas intervenções. Então, o que eu quero destacar é assim, voltar para a lâmina inicial, que esse assim é um ponto de partida muito importante para nós, porque ele não é só um ponto de partida, ele também é como nós trabalhamos justamente para o aflorar das potencialidades de cada pessoa. Porque na natureza, né, todos nós humanos somos iguais e diversos ao mesmo tempo. Então, para poder fazer esse trabalho, nós integramos um contexto onde os princípios da neuropsicologia e da subjetividade encontram-se integrados, né? Como que a gente faz isso? A gente busca a integração das diferentes funções neuropsicológicas, da integração funcional, via real world, quer dizer, a partir das vivências naturais
da criança no meio ambiente. Com isso, a gente busca promover o desenvolvimento da pessoa inteira, através da sua integração ao meio ambiente, guiada por um trinômio bem importante que tem a ver com o contexto, com o sentido e a ação desenvolvida pela criança. Esses aspectos, quando a gente fala de intervenção precoce, em qualquer outro momento, mas especialmente em intervenção precoce, eles são um diferencial, porque a gente passa a transformar, vamos dizer, certos contextos que poderiam ser colocados de uma maneira mais automática ou formal para a criança, em contextos significantes, quer dizer, que tenham um sentido para uma determinada ação que aquela criança vai desenvolver no meio ambiente, sempre com a mediação do adulto, que vai então fazendo os ajustes para a criança descobrindo esse sentido que aquele contexto está apresentando a ela. É um convite para a criança aprender a ler contextos e sentidos, né? Esse programa que a gente desenvolve, muito ligado às ações da criança ao meio ambiente, e que está presente em todos os nossos programas, diferentes programas, desde a intervenção precoce até a idade adulta, o professor Jean-Louis Adrien denominou de ecologia desenvolvimental. Eu acho que tem muito sentido e a gente, se for atentar a essa denominação dele, ela é bastante profunda. Ela contém um outro aspecto que eu acho que torna-se um diferencial também dessa proposição, que é a gente busca criar um movimento mental. O que acontece? Em particular, as crianças com transtorno do neurodesenvolvimento ou as crianças com TEA, elas apresentam uma rigidez mental que leva a repetições, a comportamentos estereotipados e repetitivos, a jargões de fala. Então, quando a gente fala em criar um movimento mental, é ajudar esta criança a perceber contextos e os diferentes sentidos realmente de cada contexto. E com isto, a gente busca desenvolver um processo que favoreça a perspectiva de uma pessoa em evolução, desenvolvendo as suas potencialidades, quer dizer, ampliando esse leque que a criança pode apresentar nos primeiros momentos de um modo muito restrito de interesses e nas interações, né? E com comportamentos repetitivos, como eu disse. Então, toda a nossa dinâmica, vamos dizer, de trabalho, ela considera que um gesto, a praxis, é muito mais do que uma mecânica de um ato motor. Ela é uma expressão da subjetividade. Então, também a gente busca esse sentido junto à criança. Isso é transformador do ponto de vista da relação com o outro. Por quê? Cada um de nós, digamos, é antes de tudo uma pessoa que pode evoluir, cada um com as suas características próprias, como todos os seres humanos. O que eu acho que é revolucionário, como eu falei, que é assim, a descoberta para uma criança e para uma pessoa de contextos significantes, de suas intenções, de suas vontades, de seus desejos, elas favorecem, elas possibilitam uma outra descoberta mais importante, que é o interesse por si mesmo, né? Como uma pessoa que pode evoluir, né? Enquanto tal, quer dizer, uma pessoa que tem algo novo a descobrir nas relações e nas interações que ela vive, né? E é pelo novo que nós vamos ajudar a criança a sair das repetições e dos interesses restritos. Então, essas particularidades de cada criança, de cada ser, como nós também temos, todos nós, à medida que o trabalho vai se desenvolvendo,
elas serão moduladas pela própria criança, pelo próprio jovem ou pelo próprio adulto, na busca da sua adaptabilidade emocional e social. Então veja que quando nós chegamos a isso, e a gente chega através do trabalho clínico, nós estamos falando de autonomia, de intencionalidade e autonomia no meio ambiente. Então isso é muito profundo que eu estou apresentando em pouquíssimas palavras, mas eu procurei tentar ser concisa, porque nosso tempo é limitado, mas essa é a filosofia geral adotada pela CARI, que está há mais de 50 anos presente em todas as suas intervenções, uma das quais é a TED, e que eu vou passar a palavra agora à minha colega Camila Mazetti, que vai fazer essa apresentação. Se houver perguntas, porque foi muito denso tudo isso que eu apresentei, no final a gente pode ficar à vontade para discutir. Obrigada. Boa apresentação, Camila. Maria Clara, obrigada. Então, eu vou tentar aqui, eu acho que eu deixei claro para todos, né, que a gente ia fazer o sobrevoo, porque tem muito conteúdo, de fato, para a gente aprender uma nova metodologia, né? Então, eu vou falar para vocês o que é essa terapia, como que a gente entrou em contato com ela, o que a gente vem estudando até o momento. E eu agradeço a presença de vocês e o interesse, porque é algo que nós, enquanto equipe, né, nós nos interessamos muito, a gente vem pesquisando isso há mais de 20 anos, então não só eu, mas a equipe da CARI de uma maneira geral, e a gente tem implementado isso no Brasil, difundido de uma maneira tímida, mas a gente tem feito vários esforços que agora estão tomando um pouco mais de importância, vamos dizer assim. E para começar, eu acho que o mais interessante é eu definir para vocês o que é a TED, o que não é a TED, porque a gente está pensando aqui, né, em transtornos do neurodesenvolvimento, em transtornos do espectro do autismo, mais especificamente. Então, como existem muitas metodologias, né, que vocês devem até conhecer, então vamos situar um pouquinho a TED e começar a entender qual é a proposta da TED. Então, eu vou começar dizendo que é uma terapia de base neurodesenvolvimental para intervenção precoce com os transtornos do neurodesenvolvimento e, mais especificamente, os transtornos do espectro do autismo, certo? Ela foi criada na França, no final da década de 70, por pesquisadores que trabalhavam e trabalham ainda no Departamento de Psiquiatria Infantil dessa Universidade de Tours, que é uma cidade perto de Paris. Então, lá, né, enfim, nesse Departamento de Psiquiatria, eles começaram a conduzir estudos que eram mais na área da neurofisiologia do autismo, até que, então, né, isso levou à criação de uma abordagem específica para trabalhar com os pacientes, né, que estavam ali nesse departamento, então, com as crianças que tinham esse diagnóstico. O que não é a TED, então isso já vai começar a dar para vocês uma referência também de onde a gente está se situando. A Maria Clara já fez uma apresentação muito abrangente dos nossos princípios, inclusive filosóficos, né, de ser humano e tudo mais. Então, a TED ela vai seguir um pouco desses princípios. Então, a ideia qual é? Não é uma terapia comportamental inspirada em teorias de aprendizagem, como existem outras que são, né? Também não é uma psicoterapia de inspiração analítica, né? Não vem da psicanálise, não é uma terapia psicodinâmica propriamente dita, e não é uma abordagem educativa para o autismo. Então, à medida que eu for explicando, acho que isso vai se tornar mais claro, apesar de que fica ainda uma dúvida, bom, se não é, né, cada uma dessas coisas, então o que significa neurodesenvolvimental, como que a gente vai usar essa abordagem. Então, eu vou me deter um pouquinho mais aqui nesse slide, para contar, então, para vocês quais são esses princípios e o que significa essa sigla, né, terapia, troca, desenvolvimento. Então, esses são pontos muito importantes dessa abordagem. Então, quando a gente define a TED, quando eu falo para vocês que é uma terapia neurodesenvolvimental, neurofisiológica, o que de fato a gente está falando, né? O que a gente quer dizer com isso? Então, nada mais é do que dizer que a TED tem como foco principal o desenvolvimento das funções neuropsicológicas, que são as bases dos nossos comportamentos. Então, o foco não está no comportamento em si, o foco da terapia está nas funções.
no desenvolvimento, né? Então, a gente vai explicar isso um pouquinho mais e dar alguns exemplos. Quando eu falo de funções, né, então, para ficar claro, funções neuropsicológicas, a gente está falando de tudo aquilo que é ligado à atenção, percepção, todos os aspectos associativos, né, que acontecem no cérebro, a memória, a motricidade, eu vou citar mais algumas outras funções mais à frente que são importantes para nós, né? Pode parecer que esse conceito, né, de neurodesenvolvimento, ele não é tão original ou tão novo hoje para nós, porque eu acredito que na história do autismo, né, isso vem mudando e hoje a gente sabe, né, das origens, vamos dizer assim, neurológicas do quadro, né, mas não foi sempre assim. E quando a TED foi criada, isso foi muito inovador, porque na França, no final da década de 70, né, existiam outras abordagens mais preponderantes, né, que estavam mais presentes para trabalhar com autismo, eram terapias de base psicanalítica, e no mundo anglo-saxão, se a gente for pensar Inglaterra, Estados Unidos, eram mais as abordagens de teor comportamental, né? Então, só para vocês irem se situando no tempo e no espaço, onde surgiu, com que intenção surgiu, né? E a partir de que conhecimento surgiu a TED. Então, aqui, né, eu estou falando dessa primeira etapa aqui, terapia neurofisiológica, não é comportamental, não é educativa. Agora, o aspecto neuropsicofisiológico, que tem aqui uma ligação com a troca, né, com a interação social, por que a gente está falando disso, da troca, né? Porque tem um aspecto importante para a TED, como existe talvez até em outras abordagens, que é a questão da plasticidade neuronal. Então, quando a gente fala em intervenção precoce, por que é importante o precoce, né? Porque o cérebro, nós já sabemos, né, ele vai se adaptando, ele vai se reorganizando de acordo com as experiências, né? Então, a interação, a troca, o contato com o outro, isso faz parte da experiência da criança, né? E a qualidade dessa troca, a qualidade dessa experiência, ela vai ter um efeito sobre essa reorganização neurofuncional. Então, por isso que a troca é o meio, né, para atingir um certo funcionamento, né, o funcionamento neurológico, e aí com a consequência também em relação ao desenvolvimento e ao comportamento da criança. Então, basicamente, como é que acontece a terapia, né? Ela acontece na troca, né? Em atividades entre o terapeuta e a criança que vão ajudar a criança, né, a direcionar-se para a interação, para a comunicação social, porque é um aspecto que a gente sabe é central nesses quadros, né? Então, é o conjunto dessas experiências durante as trocas, durante as interações, que vão funcionar como uma ginástica da interação. Eu gosto muito desse termo, foi uma das autoras da TED que criou essa explicação, né? É uma ginástica. A criança vai, né, e ela participa da sessão semanalmente, né, sempre no mesmo horário, sempre por um certo período, da mesma maneira, né, que se a gente quer desenvolver os músculos na academia, você tem que fazer aquele trabalho constantemente, né? Então, isso é uma ginástica para que a criança desenvolva essa potencialidade de interação com o outro, que é um aspecto central no autismo. Então, a nossa ênfase, né, a ênfase na troca, tem a ver com essa questão que a Maria Clara também citou, né, o ambiente, todo o entorno da criança, que vai para além da sessão de terapia, e isso eu posso depois mencionar um pouco melhor, mas os princípios da TED, eles podem ser transpostos para casa, para a escola, para todos os ambientes de interação da criança, né, de uma maneira que é diferente da sessão, mas que amplia, né, enfim, o efeito, né, a eficácia da abordagem também. Então, eu quero dizer que, do ponto de vista do desenvolvimento, por que é um conceito importante, por que está no nome da terapia? Porque a proposta da TED, eu acho que ela tem um foco, que é fazer a criança ter novos comportamentos, né? A Maria Clara falou algo sobre o novo, criar o novo, sair da repetição, de dentro para fora, né? Então, a gente não vai focar em habilidades específicas, em comportamentos específicos, mas a gente quer que a criança desenvolva
a capacidade cognitiva de uma maneira mais abrangente, porque quando a gente pensa em inteligência ou cognição, a gente define isso, nós aqui na clínica e nessa abordagem, como a capacidade de criar relações, associações, né? E não simplesmente de repetir um comportamento já determinado ou aprendido previamente. E aí entra de novo a questão da plasticidade, vocês devem ter ouvido já uma expressão que diz neurônios que disparam juntos se conectam. Né? E aí, de novo, vem essa ideia da ginástica. Quanto mais, né, a gente faz a criança interagir, comunicar, imitar, participar daquela interação durante a sessão, mais aquela função vai se tornando de fato estabelecida, desenvolvida, e mais ela tem essa habilidade, então, cognitiva, né, de estabelecer relações e de se situar em relação ao contexto social. Maria Clara falou, ação, contexto. Né? Então, isso tem toda uma integração nesse sentido. Agora, tudo isso são princípios, né? Teóricos, de base, a gente vai falar um pouco mais deles, mas como se passa? Então, vamos falar um pouquinho, começar já a dar um pouco, assim, das dicas de como que isso acontece. Então, basicamente, a TED foi criada para ser uma terapia individual e individualizada, né? Significa que os objetivos são específicos para cada criança, e que ela se passa, então, né, numa sessão individual, com um terapeuta que é formado na TED, então nós temos também os cursos de formação, tudo isso, porque não é simplesmente ler um manual, né, existe uma formação, não é uma terapia manualizada, tá, onde a gente tem que fazer certas coisas de maneira já prescritas, ela é uma terapia que demanda uma formação específica. E a sessão, ela segue certas condições que são próprias da terapia, são organizadas, justamente com esse objetivo mais amplo, né, de encorajar a abertura espontânea da criança em relação ao parceiro social dela, que no caso da terapia é o terapeuta, né, e no caso das outras interações na vida dela, as pessoas com quem ela vai estar interagindo e brincando e se comunicando, certo? É uma terapia que é bastante lúdica, o foco é no que nós chamamos de prazer compartilhado, então a criança ela é encorajada, então eu coloquei uma citação aqui da Catherine Barthelemy, a TED não impõe, ela propõe, né, a participação da criança numa brincadeira, numa troca, ela não reforça, ela encoraja. Isso para dar para vocês uma ideia do clima da sessão, que aqui vocês podem, né, talvez fazer paralelos com a ideia de métodos naturalísticos, né? A gente vai naquilo que é de interesse da criança, naquilo que traz prazer para ela de alguma maneira. Tá? Eu falei já nos princípios de base, mas só para vocês terem esses conceitos em mente, então, assim, quando, né, na França, eles começaram a estudar toda a neurofisiologia do autismo, os autores da TED chegaram a definir 2 aspectos centrais que para eles são as referências mesmo de como a terapia funciona e de como ela é embasada. Esses 2 princípios, né, são 2 conceitos que eu só vou citar, eu não vou explicar de modo muito aprofundado, mas seriam então a curiosidade fisiológica e o que eles chamaram de aquisição livre, né? Basicamente esses 2 conceitos se referem ao quê? A uma ideia de que a criança pequena, mesmo a criança com autismo, ela quer aprender, ela pode se relacionar e comunicar, né? Desde que o ambiente permita que essas pequenas iniciativas elas sejam colocadas numa sequência com significado, né? Isso que a Maria Clara citou também, o significado daquela ação. Então, o ambiente tem que ser favorável de uma certa maneira, eu vou citar para vocês como que a gente põe isso em prática no processo de terapia, e a partir desse momento a criança vai, né, a criança vai demonstrar intenção de comunicação, intenção de interação e de aprendizado que o terapeuta vai usar, então, para poder construir com ela essas funções, né, e ampliar essas funções com a criança. Outro aspecto importante, e que vem de uma base neurofisiológica, é a ideia de que essas crianças elas podem aprender, elas podem mudar o comportamento e ampliar o desenvolvimento sem a necessidade de reforçadores ou de condicionamento, né?
não que elas não possam aprender com o uso de reforçadores ou condicionamento, mas não é necessário, né? Nós conseguimos fazer um trabalho com crianças com autismo independente desses reforçadores ou de uma visão mais focada realmente na troca, vamos dizer, comportamental, né, em relação àquelas contingências do comportamento, e eu posso dizer por experiência própria, né, trabalhando com as crianças há mais de 20 anos, que a gente obtém resultados maravilhosos. Temos pacientes que começaram crianças e pequenininhos, né, intervenção precoce, hoje são adolescentes, e a gente vê que, né, enfim, nós conseguimos resultados independente dessa necessidade, né, que às vezes se coloca no campo do autismo, de trabalhar com esses aspectos, né. Além disso, o que eu devo dizer aqui para vocês é que essa hipótese, né, de base da TED, ligada às funções, coloca também o seguinte, que essas dificuldades particulares que a gente observa no TEA, né, são consequência de alterações muito iniciais no desenvolvimento neurológico da criança. Isso é sabido hoje também, mas isso na TED, né, isso veio desde a origem. E os autores da terapia, eles definiram essa alteração muito precoce já do desenvolvimento neurológico como uma insuficiência de modulação cerebral. Né? Então, tem um aspecto também integrativo que nós consideramos, não é trabalhar função por função, mas pensar nessa integração, né? E como que a pessoa, né? Como que a criança vai integrar todas essas funções neuropsicológicas no comportamento dela, na expressão dela no dia a dia, né? Então, a gente trabalha muito com o conceito de desregulação, e vocês vão ver, inclusive, como que isso aparece nas nossas avaliações, reavaliações, nos instrumentos que a gente usa para avaliar a terapia também. A gente está sempre buscando uma regulação do comportamento, uma regulação neurofuncional também. E aí, evidentemente, com as pesquisas, né, com o trabalho que foi sendo feito nesse centro em Tours, as principais funções que são né, o foco da terapia, elas foram sendo definidas. Então, eu citei algumas, mas aqui tem uma lista, né, de aspectos funcionais que nós trabalhamos, né, durante as sessões, que a gente está sempre avaliando, reavaliando, estimulando. Então, né, falei já de atenção, percepção, tem todos os aspectos também de intencionalidade, motricidade, todos os aspectos emocionais ligados ao desenvolvimento e que nós trabalhamos na TED, né? Através do quê? Através disso que eu havia descrito para vocês, ajustes interpessoais e a busca de uma sincronização. Eu vou falar um pouquinho mais do que é sincronização em seguida, tá? Mas antes disso, para vocês conhecerem, então, sempre que o terapeuta, né, TED, ele vai se formar, ele vai se aproximar da criança, ele tem em mente esses princípios, que nós chamamos regras de ouro, que aqui não tem mais a ver com, né, apenas os princípios teóricos, neurofuncionais, mas tem a ver já com a atitude colocada em prática nessa terapia, tá? Então, as regras de ouro, como a gente chama, são a tranquilidade, a disponibilidade e a reciprocidade. Tranquilidade, de uma maneira bem simples, bem breve, né? Se refere ao ambiente. Lembram que eu falei do ambiente favorável ao desenvolvimento e às trocas? Então, aqui é muito importante. Isso é um aspecto técnico, inclusive, da TED, né? A gente tenta fazer com que né, a sala seja silenciosa, não tenha fontes de distração, e inclusive o terapeuta, ele faz parte do ambiente, né? Então ele tem que ter movimentos mais calmos, ele tem que ter uma interação focada, ele é o aspecto central do interesse da criança, não é nada mais que está na sala ou que é apresentado à criança, realmente tem que ser, né, a presença, a pessoa do terapeuta. A disponibilidade, ela se refere à atitude, então, né, do adulto que está ali com a criança, que vai sempre encorajar as trocas, né? Então, a criança vai enviar uma mensagem que, né, ela está interessada em alguma coisa do ambiente, ou que ela quer, né, uma ajuda, alguma coisa nesse sentido para usar um objeto. Então, o terapeuta, ele está sempre disponível, ele está presente 100%, né, para poder integrar aquelas tímidas expressões da criança, né, a tendência dela de comunicar, o interesse dela, a curiosidade,
dentro da brincadeira, né? Integrar isso dentro de uma sequência de trocas. E a reciprocidade tem a ver justamente com essas sequências, né? Nós chamamos as atividades que são estabelecidas na TED de sequências. Então, com a atitude disponível do terapeuta, né? E as intenções da criança, nós conseguimos colocar em prática esse aspecto da reciprocidade. É uma brincadeira sempre na troca que a gente está buscando. E aqui, para entrar novamente naqueles aspectos neurofuncionais, né, como não podia deixar de ser, tem uma outra definição que eu gosto bastante, que foi criada pelos professores lá de Tours, que na TED, o terapeuta ele vai funcionar quase como um tutor cerebral. Né? A gente fala também muito em heterorregulação, né? Aquele aspecto de que o adulto ele vai favorecer com que a criança desenvolva a capacidade de se autorregular, mas no início nós vamos funcionar como aquele elemento que vai estar ali ao lado da criança e encorajá-la, né, a desenvolver a atitude mais adequada ou aquela que a gente pretende enfocar, que é uma atitude de comunicação e de troca, né? E isso existem hoje também, alguns de vocês devem conhecer, estudos que essa ideia de sincronia cerebral, ela é de fato algo que se mede, né? Enfim, até com eye tracking e outros estudos de até eletroencefalograma, você consegue verificar que em certas tarefas as pessoas elas podem entrar numa mesma onda, né, de funcionamento depois de um tempo, por conta disso, porque a gente, né, nós somos seres sociais e existe uma comunicação que também vai acontecer do ponto de vista cerebral. Então aqui tem essa ideia do tutor, né? A gente vai ajudar a criança a desenvolver esses aspectos neste nível, né? É isso que a TED está buscando. Mas durante a sessão, né, tudo para a criança parece uma brincadeira, então a gente foca muito nessa questão do prazer, porque quando eu falei, obviamente, para vocês, né, que não existem reforçadores ou condicionamento, existe algum aspecto motivacional, né? A criança ela tem que estar engajada naquela sessão, ela tem que estar engajada nessas atividades para poder desenvolver, né, os aspectos que a gente está buscando ajudá-la a desenvolver. Então, o foco principal é o prazer compartilhado. Né? A criança ela tem que estar se sentindo bem naquele espaço, né? Sentindo que ela tem um acolhimento, né, para os aspectos ali totais dela, né? Inclusive tem maneiras específicas da gente lidar com os comportamentos mais desafiadores das crianças na sessão. A emoção, né, o contato emocional, a motivação, esses aspectos regulatórios são de maneira geral, o foco da terapia. E aí, eu coloquei umas fotinhos ilustrativas, né, que não são nem da TED, são só enfim, coisas que a gente encontra na internet, mas que representam bem estes aspectos, né, de que é uma brincadeira com suportes muito simples, né, você vai pensar em materiais absolutamente simples, né, mas que servem para mobilizar funções complexas. Então, às vezes uma pessoa que não tem conhecimento dos princípios da TED, ela vai olhar uma sessão e vai pensar, nossa, mas é uma brincadeira, é uma coisa tão simples, né? Mas, de fato, nós estamos com um foco bem claro, né, no que a gente quer desenvolver e trabalhar. Então, nesse sentido, aqui para vocês terem só alguns exemplos, aqui são fotos de sessões, né, de vídeos de sessões realizadas lá no centro de Tours. E aí vocês veem, por exemplo, nesta primeira aqui, né, o terapeuta está encostando na mãozinha da criança, então e eles estão se olhando, né, dentro de um espaço muito restrito, muito organizado ali da mesinha. Então a gente está trabalhando aquelas funções, atenção visual, contato visual, percepção através de vários sentidos, né? Então eles estão se olhando, eles estão o terapeuta está tocando a mão da criança, existe um aspecto sensorial importante, tátil também, né? Então tem essa integração que vai facilitar o contato. Talvez ele esteja até cantando uma musiquinha ou falando com a criança, né? Então tem um aspecto auditivo também. Na segunda atividade, vocês veem uma pessoa, então, mostrando as bolinhas de sabão, e aí a criança está, né, esticando as mãozinhas, o que pode representar uma intencionalidade, o aspecto da comunicação, né, pedindo para continuar a brincadeira.
uma motricidade que tem um sentido, né, um gesto que tem um sentido, né, que vai ser inscrito pelo terapeuta, né, dentro desse contexto como um gesto que tem sentido. Você quer mais? Vamos continuar. Quer fazer de novo? Quer que eu repita? Você quer imitar, né? Então, isso vai ser integrado dessa maneira na sessão. E aí, por último, né, uma outra sequência, né, uma outra atividade, ainda com a bolinha de sabão, mas que a gente pode estar ali, talvez focando mais no que é a atenção dirigida, ou na imitação, né? Se você está passando para a criança a bolinha, então você faz uma vez, ela faz outra. Então, parecem coisas muito simples, mas elas existem por uma razão específica dentro do projeto da criança e da sessão com a criança. Agora, tudo isso acontece a partir de certas premissas que são bastante estruturadas. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês de que a TED, ela segue uma sequência muito bem estruturada de implementação, né? Então, a Maria Clara já falou um pouco de como a gente trabalha na CARI, mas isso faz parte, inclusive, dos princípios da TED de uma maneira ampla. Então, em qualquer instituição que a gente vá implementar essa terapia, essas etapas elas vão ser seguidas, né? Começa com, obviamente, as entrevistas com a família, uma avaliação bem ampla, né, multidisciplinar, e aí, se a indicação for, né, de que a criança vai fazer TED, nós passamos por uma estruturação do que nós chamamos de linha de base. Então, ali nós vamos colocar num documento, né, num registro que eu vou mostrar para vocês, quais são os aspectos neurodesenvolvimentais que são os aspectos mais fortes para aquela criança, quais são os aspectos mais frágeis daquele desenvolvimento, né? E aí, quais são os objetivos específicos para os próximos 3 meses, nessas sessões individuais, e as modalidades se referem a como, né? Quais são os materiais, quais são as sequências, né? Como que eu vou fazer isso? E isso é preparado previamente à sessão. E, obviamente, né, quando o projeto TED está sendo implementado, cada sessão é registrada, previamente preparada, de tempos em tempos a gente volta para a linha de base, refaz aqueles objetivos, né, faz estudos de caso com os instrumentos específicos de avaliação da TED. Então, vai ajustando o projeto, vai ajustando né, todos esses aspectos da intervenção, tá? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, isso é um exemplo bem simples de como é a linha de base, né? Não é uma tecnologia super avançada neste sentido, é uma folhinha, mas ela envolve, obviamente, todas as informações que foram obtidas na avaliação neuropsicológica, nas entrevistas com os pais, nas reuniões de equipe, né? E isso é definido, isso vai para uma pasta, né? Cada criança tem uma pasta, ela tem na França eles chamam de caderno, né? Mas eles têm um dossiê, vamos dizer assim, que vai registrar de fato toda a evolução dessa criança, né? Isso é muito bem estruturado, isso é bem objetivado, a gente tenta objetivar de uma maneira bem estruturada essas intervenções. Então, também existem várias folhas, eu estou mostrando só uma para vocês, de avaliação da sessão, né? Então, essa cotação diária, ela se refere ao dia da sessão, né? Então, a gente coloca ali na tabela quais foram as atividades, a sequência de atividades, isso também é estipulado de uma maneira flexível, mas existem regras para essas atividades na TED, a sequência delas. A nota, né? Na verdade, a gente tenta avaliar quanto de participação a gente teve da criança naquela atividade e alguma observação em relação a isso também, tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como a gente vai seguindo e fazendo esse acompanhamento. Tem muito trabalho fora da sessão, né, em relação a esse preparo e acompanhamento. Eu não vou descrever assim muitos detalhes, porque senão a gente faria a formação aqui, né? É longa, mas eu não vou descrever em muitos detalhes como se passa a sessão, quais são essas atividades e os princípios de organização das atividades na sessão. Mas só para vocês se situarem e começarem a visualizar um pouquinho o que acontece. Então, assim, o terapeuta ele faz aquela linha de base, ele vai tendo aqueles registros de sessão, ele já tem em mente quais são as modalidades, as sequências que ele quer desenvolver, quais são as funções principais, né,
para aquela criança específica. Então, quando ele vai para a sala de terapia, ele leva uma cestinha, né, uma caixa, uma cestinha de materiais, previamente selecionados, e ele já tem em mente quais são essas brincadeiras que ele quer propor, quais são as funções que ele quer elicitar, né? E qual a ginástica, qual é o exercício que ele vai propor naquele dia, né? Qual a rotina ali que ele vai propor naquele dia. Mas isso é muito flexível, né? Se a criança, então, demonstra interesse por uma outra coisa, ele vai e se adequa ao interesse da criança, né? Ela pega um brinquedo que está na cesta num momento específico, ele tinha pego, né, o terapeuta pegou o outro, ele vai se adaptar, né? E então a gente leva em conta o interesse, o ritmo da criança. Isso tem a ver com a disponibilidade que eu havia citado, né? Você pode ter uma ideia em mente, mas você tem que se adaptar ao que a criança demonstra naquele momento, né? E aí os materiais, eu coloquei pouquinhas fotos aqui, só para vocês terem uma ideia, obviamente é muito mais amplo que isso. Os materiais, eles não têm um valor em si mesmo, né? Eles têm um valor pela função que você vai elicitar através daquele material. Então, eu brinco, eu converso muito quando eu dou supervisão, de que, quer dizer, o que você vai fazer com o lenço, né, ou com o bloco, isso depende muito de como você vai usar o objeto, qual é o teu objetivo naquele momento, a intenção, e cada material pode se prestar, né, a muitas funções, né, ao trabalho com muitas funções. Então, desde a emoção, né, então tem brincadeiras que são puramente para fazer a criança reagir, dar uma risadinha, né, ela não tem que fazer nada do ponto de vista cognitivo, né, ela só tem que participar, se sentir ali envolvida pela brincadeira, às vezes demonstrar uma intenção, né? Então, se ela está rindo, está brincando, está achando a atividade interessante, ela pode ter uma intenção de continuar, né? Entregar o objeto para o terapeuta, né? Ou fazer um movimento, um gesto que denote essa vontade dela. E aí a gente vai, né, construindo em cima disso. Ou então, claro, talvez algumas atividades que são mais estruturadas, que demandam mais do ponto de vista cognitivo, aí, né, a gente vai ajudar a criança a focar a atenção, a esticar um pouquinho mais o tempo de atenção sustentada, né, a atenção compartilhada também. Então, isso são aspectos que o terapeuta ele tem que estar bastante consciente dos princípios da terapia, dos objetivos da terapia e, né, ele tem que ter um conhecimento bastante aprofundado daquela criança, né, para que no momento da sessão ele faça escolhas, né, e faça um movimento em direção a essa troca, né, a essa intervenção. Não é uma brincadeira sem direção, né? Ela é, como está escrito aqui, organizada, não tão diretiva, né? Nem expectante, a gente não tem assim, uma expectativa de que a criança vai fazer certas coisas, um certo número de vezes, não é assim, mas a gente tem essa ideia de que a gente vai encorajar ao máximo e fazer escolhas no momento da sessão para desenvolver aquelas funções que são as mais frágeis e que a gente quer desenvolver, tá? É um processo bastante dinâmico, né? Por isso que é importante o terapeuta ter uma formação bastante completa nesse momento. Eu acho que eu quero mencionar aqui também que, assim, como a gente faz esse trabalho em equipe, né? E esse é um outro aspecto muito, muito importante, aqueles registros que eu citei, então as folhinhas de anotação, elas são acompanhadas também de registros de vídeo, né? Praticamente, eu não vou dizer todas as sessões, mas praticamente todas as sessões em TED, lá na França, acho que praticamente todas, mas aqui na CARE, né, no Brasil, a gente fazia um registro bastante frequente das sessões em vídeo, né? Porque aí você tem realmente um aspecto mais objetivo, você pode parar, olhar o registro, fazer avaliações que são realmente muito detalhadas do comportamento da criança. Então, isso faz parte da terapia, o registro de vídeo ele é recomendado na TED, é uma coisa que a gente faz, e a gente pode discutir, inclusive, trechos de sessão, né, em equipe, com um terapeuta mais experiente, um terapeuta em formação, por exemplo, esse é um aspecto que a gente trabalha também bastante em equipe, né, quando a gente tem pessoas se formando na TED. Deixa eu ver. Então, eu queria dizer isso para vocês. Aqui existe um aspecto bastante importante de trabalho em equipe multidisciplinar, né? E que envolve a família também,
né? Então, nada, nenhuma decisão tomada em relação a mudanças no projeto terapêutico, né? É feita sem a comunicação com a família, e do ponto de vista dos efeitos da TED, é muito importante que aqueles princípios que eu havia descrito, né? A tranquilidade, a disponibilidade, a reciprocidade, eles são princípios atitudinais, né? A gente pode implementar isso em qualquer contexto de troca, né? Então, a gente faz uma psicoeducação com a família, no sentido de quais são esses princípios da terapia, como é que ela acontece, por que ela funciona, né? Onde que a gente está intervindo. E aí, né, quando a família, então, compreende e está dentro desse processo de trabalho em equipe, ela vai fazer parte, né, da equipe de intervenção, da maneira dela, né, porque cada família ela vai ser vista como uma família, né, os pais não são exatamente coterapeutas na TED, mas eles trabalham sim implementando esses princípios durante uma situação de refeição, durante um momento, uma rotina de banho, durante um passeio, né, no parque. Então, e essas são coisas importantes a serem consideradas também. A gente faz sempre essa transposição da sessão individual para os contextos ecológicos, né, de vida da criança, tá? Eu acho que eu estou bem no tempo, então eu vou continuar aqui, porque a gente está chegando naquilo que vai ser já o final da minha fala. Então, bom, para aqueles que se interessam pela pesquisa, né, por dados relativos aos efeitos da terapia, tudo mais, eu quero só acenar para vocês de que existem sim pesquisas, né, pesquisas científicas, muitas vindas, obviamente, desse centro na França, né, que é um centro bastante reconhecido lá, e também, né, nós temos feito pesquisas aqui no Brasil, que eu já vou mostrar para vocês, mas qual é a ideia? A gente tem, sim, estudos longitudinais com a terapia e que mostram efeitos bastante positivos, não só do ponto de vista clínico, né? Então, vocês estão vendo aqui esse gráfico em teia, né, meio redondinho aqui nas avaliações clínicas, que é uma maneira da gente observar o quê? Se a criança ampliou o desenvolvimento dela em certas funções, eu já vou explicar um pouquinho mais desse gráfico para vocês, desse instrumento, que é um instrumento que a gente está validando aqui no Brasil. Então, qual seria a ideia? A gente avalia a terapia, né, do ponto de vista da pesquisa, pelo menos sob esses dois aspectos, né? O aspecto clínico, né, o comportamento, o desenvolvimento da criança, a gente usa instrumentos neuropsicológicos, né, de avaliação psicológica, mas também os instrumentos de avaliação neurofisiológica, porque vocês lembram, né, toda a origem da TED está em pesquisas de neurofisiologia, né, ligadas ao autismo, ao desenvolvimento. Então, obviamente, a equipe, né, que desenvolveu o método, ela está interessada em verificar o quê? Se a terapia pode mudar, inclusive, o funcionamento funcional, neurológico da criança, né? E aqui tem um exemplo muito breve, esse estudo foi feito com crianças de 3 a 5 anos, então nem tão pequenininhas, né, se vocês forem pensar em termos de intervenção precoce, mas já existem sinais aqui de que a percepção visual de rostos, ela vai se modificando do ponto de vista neurofisiológico, né? Aqui foi feito um estudo com potenciais evocados, e aí ela vai se aproximando, o funcionamento cerebral ele vai se aproximando um pouco mais do funcionamento dos pacientes, das crianças do grupo controle, né? Então, isso você vai tendo essas dicas de que, bom, então a gente observa efeitos clínicos e também efeitos neurológicos, certo? Não é esse o único estudo, existem outros, mas foi um exemplo que eu trouxe para vocês. E aqui, muito brevemente, são as referências que depois a gente pode compartilhar, mas existem artigos originais, esse é de 2013, esse é em francês, mas ele descreve a terapia. Esse é um outro estudo, esse foi publicado agorinha, em dezembro do ano passado, que fala de outcome, né, os efeitos, então, da terapia. Em inglês tem esse nome, Exchange and Development Therapy, mas né, é a TED. Então, também é um estudo bastante recente, que mostra né, como que essa terapia vai ter efeitos positivos, então, num grupinho de crianças. E aqui são estudos que nós participamos, porque, então, como a Maria Clara citou, a gente mantém
né, uma relação, um vínculo forte com essa equipe lá em Tours, e a gente publica junto, inclusive com estudos que envolvem outros países. Então, esse foi um estudo bastante importante que saiu em 2019, né, focando nas heterogeneidades do desenvolvimento. E esse é o mais recente que a gente publicou, que é um estudo com uma das escalas que está em processo de validação no Brasil, nas 5 regiões brasileiras, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, lembram, isso aqui a gente deveria tomar bastante tempo para poder explicar, mas qual é a ideia? A TED, ela tem, a equipe, né, que desenvolveu a terapia, também desenvolveu instrumentos de avaliação específicos, tanto para avaliar o autismo, né, para avaliar essas funções de base que a gente vai trabalhar na terapia, quanto para poder fornecer instrumentos e fornecer informações que permitam, né, ao terapeuta TED avaliar a abordagem, né? Como que está indo a abordagem, como que está indo o desenvolvimento dessa criança. Então, não tenho tempo e também seria bastante complexo explicar como são essas escalas, mas eu vou só dizer que nós estamos estudando elas há bastante tempo, há mais de 20 anos já, e no processo de validação de instrumentos para que possam ser usados no Brasil. Mas aqui, por exemplo, é uma maneira de medir aquelas funções que eu havia citado para vocês, né? Quanto mais alta a barrinha, basicamente mais sintomas de autismo naquela função específica, né? Quanto mais baixo, né, menos sintomas, e aí você vê, né, numa primeira avaliação e numa segunda avaliação, numa terceira avaliação, como que a criança ela vai se desenvolvendo em relação a essas funções. E o mesmo acontece com né, agora vocês já estão reconhecendo esse gráfico, com essa escala que se chama BECS, né, Escala de Avaliação do Desenvolvimento Cognitivo e Socioemocional. Então, basicamente, essa escala avalia 16 funções, né, 16 áreas do desenvolvimento cognitivo e socioemocional, e a gente usa os resultados de cada uma dessas funções para fazer um gráfico, né? E aí você consegue ver, quer dizer, uma criança típica, né, como que ela responderia se você usa esse instrumento, e uma criança que tem o TEA, né, como que seria essa representação gráfica, e quais, né, se existe algum padrão, se existe alguma coisa que nos ajuda, inclusive, a pensar em diagnóstico. E isso é o que nós temos estudado no Brasil. Então, por exemplo, aqui, só a título de exemplo para vocês, a gente está comparando, né, então, o desenvolvimento de crianças típicas com crianças que têm o diagnóstico de TEA, com essa mesma escala, né? E aqui, só para vocês terem uma ideia, eu não vou explicar muito do gráfico, mas imaginem que é quase como uma pedrinha no lago, né? Quanto maior o desenvolvimento da criança, mais né, abrangente é essa, né, essa pintura do gráfico, vamos dizer assim. E de 0 a 4, vocês estão vendo que tem ali os números de 0 a 4, cada círculo ele tem a ver com uma etapa de desenvolvimento, né? Então, à medida que a criança vai vencendo uma etapa, esse círculo vai se expandindo. Então, aqui tem do lado esquerdo uma criança típica de 1 ano e 5 meses, vocês veem o gráfico dela, e aí comparado a uma criança de quase 1 ano a mais, uma criança de 2 anos e 4, vocês conseguem ver né, como existe uma diferença grande, não só na extensão do desenvolvimento dela, mas também na heterogeneidade, né, dos picos de desenvolvimento. Mas isso é para uma outra conversa, tá? E aqui a gente usa a escala também do ponto de vista longitudinal, para avaliar como que uma criança vem se desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Essa criança, no caso, não teve a intervenção do primeiro para o segundo gráfico, fazia parte de uma pesquisa, mas aí, finalmente, né, é só uma ilustração para que vocês vejam como a gente se baseia muito nesses instrumentos, tá? Durante a implementação da TED. Eu acho que olha, sobrou 2 minutinhos para a gente abrir, mas eu tentei, né, passar bastante rápido por esses pontos, mas espero que tenha ficado claro. A gente pode responder perguntas ou ouvir alguns comentários. Eu só vou fechar minha persiana aqui, volto porque o sol está
Camila, acho que seria interessante, talvez, descompartilhar a tela para a gente Sim, poder abrir as câmeras, né? sim. Eu, infelizmente, não vou poder continuar com vocês, porque eu tenho que sair, eu tenho um atendimento agora, mas quero agradecer imensamente a presença de todos, especialmente a Camila e a Maria Clara, que se dispuseram a estar aqui, né, compartilhando essa metodologia maravilhosa, né, muito rica para os transtornos do neurodesenvolvimento. E em breve, depois, qualquer coisa, a gente também pode trocar uma palavrinha pelo grupo que já está montadinho. Gente, muito obrigada a todos. Sinto deixá-las, queria participar, mas vou precisar sair. Boa noite. Obrigada, Beijos. Paula. É um prazer te conhecer. Prazer. Bom, eu sei que É uma são 7h30. ótima ação, né? Queria parabenizar e agradecer, né? É uma oportunidade para a gente conhecer essa forma de trabalhar, né? Eu tenho acesso um pouco a alguma coisa da Catherine Barthelemy, mas mais um material que ela tinha, que ela parece que está trabalhando em termos de filmagem das crianças, né? E intervenções a partir dos filmes para atendimento, mas realmente essa forma de trabalho eu não conhecia. Então, obrigada pela generosidade de compartilhar. Daniela, obrigada a você. Acho que é importante a gente, né, enfim, Se apresentar, né? ter a Acabei não chance, me né? apresentando. Mas ter a chance, a gente, né, a gente se sente bem felizes, vamos dizer, de ter a chance de compartilhar o conhecimento. E, bom, e como eu disse, é uma apresentação bastante superficial, né? Assim, é só realmente uma pincelada. Mas, e para suscitar o interesse, caso, né, enfim, a gente possa aprofundar um pouquinho mais esses conhecimentos com vocês, eu acho que eu estou aberta, a gente tem um grupo, mas eu posso mandar os artigos, a gente pode conversar, tem literatura em português também, que eu posso indicar, então é um início, né, talvez de conhecimento em relação ao método. Alguém perguntou sobre a faixa etária. Maria Clara, você quer responder sobre a faixa etária da TED? E como seria o trabalho com crianças maiores? Acho que isso é perfeito. Você está me ouvindo, Camila? Sim, pode colocar. Não, eu começo e a Camila complementa, tanto não há. O que a gente vê assim, a faixa etária, na verdade, a gente fala em intervenção precoce porque é o período ótimo para se fazer essa estimulação. Quer dizer, a gente sabe que quanto mais cedo, melhor, né? Começar um trabalho dessa ordem. Nós tivemos crianças bastante jovens, entre aspas, que estiveram conosco e foi assim bem interessante, porque a gente só através da orientação dos pais às vezes, e com a intervenção com a criança por pouquíssimos meses, a gente já conseguiu observar reações importantes na evolução do desenvolvimento dessas crianças. O que acontece na prática é que muitas vezes, vamos dizer, hoje no Brasil ainda a gente conta, assim como no exterior, uma limitação muito grande para o encaminhamento de crianças pequenas para uma intervenção precoce. Muitas vezes elas chegam numa idade mais tardia. Então, o procedimento qual é? A gente sempre vai avaliar os níveis de desenvolvimento em que essa criança encontra, né? Como a gente falou, no primeiro momento, a gente tem que conhecer aquela criança. A partir desses resultados, muitas vezes a gente atende crianças com 5, 6, 7 anos através da TED, porque elas se encontram muito regredidas em termos neurodesenvolvimentais. Então, é um trabalho, claro, muito mais complexo, porém muito útil para essa criança começar a estabelecer, por vezes, as primeiras trocas comunicativas com o outro através da TED e do trabalho de orientação familiar. Então, quer dizer, a idade, ela não é tão rígida
quanto à análise que a gente deve fazer inicialmente para definir qual seria a metodologia pela qual a criança mais se beneficiaria para desenvolver seus potenciais. Acho que essa pergunta, eu não sei se você quer complementar com alguma outra observação. Eu só complemento, eu concordo plenamente, Maria Clara, eu só complemento dizendo que, aí, obviamente, né, o que é um desafio para nós, porque você vê os princípios, né, como a gente falava, então, a questão da disponibilidade, da reciprocidade, todos os princípios neurofuncionais, toda a técnica, né, que envolve a sessão, então, o preparo da sala, o preparo do material, o preparo da sessão, o acompanhamento da sessão, tudo isso a gente faz independente da idade, né? Porém, por exemplo, quando a gente pensa lá na linha de base e você começa a definir as modalidades, então, assim, o que vai ser levado para a sessão com essa criança, né? Então, mesmo que a criança tenha um atraso importante, tenha enfim, um atraso cognitivo, né, aspectos ali mais complicados, inclusive também no comportamento, questões emocionais e tudo isso, a gente vai levar materiais que tentam se aproximar um pouquinho mais dos interesses, que tentam respeitar o fato também de que essa criança não é uma criança de 2 anos de idade, então a gente não vai ficar levando aqueles materiais, né, que vão infantilizar demais a criança. Você tem que também fazer certas escolhas que respeitem, né, o fato de que sim, essa criança tem um atraso, mas não vamos tratá-la, né, também de uma maneira infantilizada, porque a interação ela pode ser feita através de tantas coisas, né, de tantos materiais. O material é um pretexto, então eu acho que é importante falar, porque a gente compartilha essas imagens, né, que são muito assim, né, do materialzinho ali colorido, né, dos brinquedinhos, mas não é só isso, né? A gente, inclusive, teve experiências de fazer sessões de TED com adolescentes, né, dependendo do grau, mas assim, levando uma revista, levando um livro, ouvindo música junto, quer dizer, isso, né, não é só fazendo quebra-cabeça, com, né, desenhinho, assim, muito, muito primário. Então, é um desafio, mas a gente consegue, sim, às vezes, estender o período da intervenção, apesar de que, né, como a Maria Clara falou, existe uma janela importante quando os casos são mais precoces, que a gente não quer perder, né, mas quando a criança fica mais velha, né, os aspectos adaptativos, eles são mais urgentes, né, mas a gente acaba trabalhando também a TED com crianças um pouco maiores. E eu vou engatar aqui na próxima pergunta, para a gente também não se estender demais, mas alguém perguntou já sobre a questão da certificação, como funciona, tem alguma previsão de data? Eu vou dizer assim, a gente tende a fazer uma formação, uma turma de formação por ano, né, Maria Clara? A gente tem feito isso nos últimos anos. Com o Covid, obviamente, atrapalhou um pouco esse processo em 2020 e até o ano passado, mas esse ano a gente quer formar uma turma, né, se houver interesse, sem data prevista ainda, mas no início do segundo semestre, essa seria talvez, né, meio do ano, início do segundo semestre, a gente vai ver o que dá para organizar, tá bom? E aí a gente, obviamente, vai passar os dados e fazer uma divulgação disso. A gente passa para você, Cíntia, tô vendo aqui, acho que é a Cíntia que falou que quer mais informações. Tá bom. Se não tiverem mais comentários ou perguntas, eu não sei se a gente deve, né, a gente pode até encerrar, já são 7h37. Podemos, então, deixar por aqui, e aí a gente fica em contato no grupo. Se alguém quiser alguma outra coisa, ou tiver algum outro interesse, a gente, em termos de materiais, é só avisar e a gente vai compartilhando. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite a vocês. Oi, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.